Brohim Abaim, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. E hoje a gente tem uma palestra brilhante aqui com o nosso queridíssimo professor Nihad Bassis. Para quem não conhece o professor Nihad Bassis, ele é gestor de projetos, escritor, jornalista científico e referência internacional no desenvolvimento das normas ISO, representando o Canadá e o Brasil em comitês internacionais. Ele atuou como consultor sênior em diversas organizações como Nações Unidas, Unesco, United Nations Office on Drugs and Crime, atua profissionalmente como curador público no governo do estado de Quebec, Canadá, e é membro ativo da JHTC, Jewish High Tech Community, com 2.500 membros empreendedores em tecnologia. Nihad Bassis possui como formação um PhD em Engenharia de Produção, mestrado em Administração, MBA em Inovação Tecnológica e PMP, Mizrahi de origem e um eterno aprendiz do judaísmo. Nihad é apaixonado pela riqueza da alma humana. Querido professor Nihad, com a palavra. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos vocês, cada um de vocês. Vamos começar. Hoje o assunto parece meio óbvio, mas eu vou trazer algumas perspectivas um pouco diferentes de como é que a gente pode ver o judaísmo, tanto na sua definição quanto sua aplicação na vida prática. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho, compartilhe minha tela e aí a gente começa. Ok, acho que agora vocês devem estar vendo a tela, vou colocar em modo apresentação. E aí a gente vai começar a apresentação de hoje. Okay. Me desculpem a tosse. A tosse eu espirro, mas eu estou gripado e de vez em quando vai vir umas tosse. Sem problema. Obrigado. Vamos lá. Religião, valores, cultura, identidade. Mais uma palestra, mais um compartilhar e um aprendizado juntos aqui no Judaísmo para Todos. Vamos lá e a gente começa. Nossa agenda para hoje, a gente vai aprender junto em torno de 4 assuntos: religião, valores, cultura e identidade. Claro que aqui vai nosso objetivo, eu coloquei aqui na tela para deixar sempre o foco bem claro. O objetivo é uma visão geral do judaísmo na modernidade, não é um foco muito histórico, não. E os pilares da discussão, a gente vai estar em volta de questões de valores, cultura e identidade. Óbvio que essa visão geral ela tem uma perspectiva muito forte do judaísmo reformista. Óbvio, eu digo porque esse vocês sabem, é o meu background e eu creio que seja o background de muitos que estão aqui no grupo também. Então, religião em termo conceitual, qual a definição do conceito de religião na perspectiva do judaísmo moderno? Aí a gente tem uma definição da religião judaica como um elemento central na vida humana. Claro, os objetivos fundamentais da definição do judaísmo estão baseados na questão da vida espiritual, da vida moral, da vida em sociedade e da vida no aspecto cultural. Então, a religião para o judaísmo é algo no centro da vida humana. E a definição de judaísmo, eu pego uma definição que eu gosto muito, muito, muito,
é a definição que está no nosso site judaísmoparatodos.com.br, que diz o seguinte: começa bem, né? Porque começa com questões, com dúvidas, com perguntas. Uma religião, o judaísmo é uma religião, é uma fé, um modo de vida, um conjunto de crenças, uma coleção de mandamentos, uma cultura, uma civilização, é tudo isso e muito mais. Então, vai além da definição só de uma religião. Isso mostra a riqueza do que o judaísmo traz. Não é só a religião, mas é um conjunto de várias coisas. É uma forma de pensar a vida, uma constelação de ideias, uma forma de compreender o mundo e o nosso lugar nesse mundo. Isso aqui, essa definição já é profunda, porque ela nos coloca não só no centro, mas também no torno do mundo. É uma visão, é uma definição que enxerga duas perspectivas. Nós nele e ele, esse mundo na gente. Poucas pessoas pensam sobre o judaísmo nesses termos. Geralmente as pessoas interpretam o judaísmo como um conjunto de 613 mandamentos, regras e pronto. Mas não é tudo isso. É algo muito mais precioso. Esse algo precioso a gente aplica no dia a dia, na prática, na vida, nos momentos bons e ruins. E aí é onde a gente começa, na prática, a falar sobre o judaísmo aplicado no mundo atual, na sociedade atual. Em diversas pesquisas que eu andei procurando, todas tiveram uma coisa interessante sobre a definição dos males da sociedade atual. Em todas, o que se tem em comum? Quais são os males comuns da sociedade atual? Atual, de 30 anos para cá, ok? Mas, claro, tem coisa aí que é eterna e é da natureza humana. São males que se repetem independente de gerações e da sociedade. São questões humanas. Mas esses são os que, cientificamente, são mais presentes na realidade atual. E quando eu falo cientificamente, isso quer dizer que lá no finzinho eu vou mostrar para vocês quais são os artigos científicos que eu utilizei para basear toda essa pesquisa. Tá bom? Para cada assunto desse, eu fui atrás de um artigo científico que embasa tudo que a gente vai tratar. Então, quando a gente está falando que hoje um mal, algo que nos aflige na sociedade atual, começa com a primeira palavra que a gente joga ali, a solidão, é o sentimento de isolamento, é a depressão, é a questão da saúde mental, do viver muito em si mesmado. Isso é um pouco do contexto do que a gente vai tratar sobre a solidão no contexto da sociedade atual. O estresse, que é lidar com situações difíceis, dificuldades no trabalho, questões financeiras, doenças, problemas de relacionamento, aquelas coisas que fazem parte da realidade de todo mundo, com altos e baixos, que é o normal de uma vida de qualquer ser humano. Ansiedade é o viver o futuro sem ter sem se dar conta que a vida é o presente. É o excesso de preocupação excessiva, é o excesso de fobias, são questões que estão ao torno de até de desenvolvimento de transtornos. Então, a ansiedade faz parte também das questões difíceis da sociedade atual. A depressão são assuntos que estão aqui, quando a gente fala de depressão, a gente está falando das questões do lidar com a dificuldade de dormir, a gente está falando da questão do humor, da falta de energia no final do dia, do saber desfrutar o dia como ele é, de forma simples. Então, esse é um dos pontos que a gente vai tratar também. Outra dificuldade, questões de problemas financeiros, dívida, pobreza, falência. Vejam, eu cheguei na metade da... A gente vai falar só de coisa negativa. Não, calma que a gente vai chegar em coisa boa. Mas a coisa boa é o quê? É a definição que a gente viu um pouco antes. O que o judaísmo vai trazer para nós, em termos práticos, para lidar com tudo isso? Okay? Em que o judaísmo nos traz de mensagem, nosso guia de sobrevivência, na Torá, no Talmud? O que eles dizem? O que a palavra de Deus nos diz de como lidar com tudo isso? Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, doenças e problemas de saúde, todos nós sabemos do que se trata. Conflitos e problemas de relacionamentos faz parte da vida humana. Perder luto é uma questão muito individual, mas é uma questão que tem que ser tocada, principalmente depois de 3 anos, se não me engano, de conflito, de confinamento e Covid, trauma e abuso, questões de bullying e de maus tratos, que tem sido a realidade
de uma sociedade muito individualista e a busca de sentido e propósito, questão existencial que tem chamado muita atenção nos últimos 20, 30 anos, sobre o ser humano se questionando na sua vida e no mundo, a sua vida no mundo em si. Qual é o sentido? Qual é o propósito da vida? Essa é uma das questões que é existencial, isso independe de geração, mas está aqui na lista, de acordo com os artigos que eu pesquisei. Então tá. Então como é que a gente faz para lidar com tudo isso daqui? Vamos lá por partes, né? Aflição, como é que a gente lida com as aflições relacionadas à solidão e isolamento social? Primeiro, o que diz a Torá? Não é bom que o homem seja só. Gente, parece meio óbvio, mas a gente sabe que existem muitas pessoas que fizeram a opção de viverem sozinhos. Isso tem que ser respeitado, mas ao mesmo tempo, isso tem um preço. E esse preço tem consequências. Mas também isso não impede que a gente estenda a mão e faça companhia para essas pessoas. Em determinado momento da minha vida, e eu falo de forma prática, eu decidi viver um período só. E isso foi um momento, isso passou. Mas existem pessoas que escolheram isso, e como diz a Torá, isso não é bom. Não é bom. É um aconselhamento. Aqui não está dizendo é uma regra. E aí vem a sabedoria do Talmud. Um amigo é um refúgio. Então, essa é a importância de você cultivar amizades. Se você definiu que você vai viver a sua vida só, mas você tem amigos, obviamente, você está vivendo, aplicando o que a Torá e o Talmud pedem, orientam. Então, ter amigos é importante. Ah, mas eu consigo viver minha vida sozinho, está tudo bem, tudo bem. Verdade, verdade. Pergunta lá dentro, como você se sente hoje? Então, bora para Sibra. Vamos lá para Sibra, vamos fazer o Shabá, vamos para as festividades, bora se envolver com as atividades sociais. Isso é bom. A gente vai estar com alguém. Afinal, Talmud diz, um amigo é um refúgio, está escrito, é o nosso guia de sobrevivência nessa sociedade maluca e atual. Então, tá aí os dois conselhos para questões de isolamento social. Vejam que para cada problema eu coloquei duas fontes, tanto na Torá quanto no Talmud. Isso nos ajuda para quê? Embora todos nós aqui saibamos que tudo isso aqui já é conhecido, isso aqui também é uma fonte de ajuda. Não necessariamente para você, mas para você guardar isso e passar para alguém que está vivendo esse momento. Aqui, a gente está junto, às vezes nem sempre só para aprender, mas para guardar e passar essa mensagem para alguém. Então, tá aí a primeira mensagem. Sobre isolamento social, é isso que a Torá, o Talmud, ou de outra forma dizendo, é isso que o judaísmo orienta sobre isolamento social, a solidão e o isolamento social. Amigos, isso é muito importante. E a gente, no final do dia, fizer um balanço, no final da aula de hoje, desse encontro, a gente fizer um balanço. Opa, sim, eu tenho amigos, isso é muito bom. Agora, se disser, talvez está na hora de fazer novos amigos, também é muito bom. Então, bora para o segundo ponto. Como é que a gente lida com o estresse, segundo o judaísmo? Lancem sobre ele, segundo a Torá, lance sobre ele todas as suas preocupações, porque ele cuida de você. Quem é ele? Deus. Hashem. Então, não adianta. Confia. Confia no sentido crê. Está estressado? Fé. Passa a bola para frente. No sentido positivo. Deus, Hashem, eu preciso de ti. Me ajuda. É uma relação com Deus. Então, o estresse, ele também te pede para que você busque em Deus a solução para o seu estresse. Ponto. Simples. E aí vem o Talmud e diz, quem é rico? Aquele que está satisfeito com a sua sorte. Aquele que está satisfeito não quer dizer aquele que aceita tudo, mas é mais no sentido de cultivar o que você tem, é a gratidão, é a satisfação que você tem. Isso ajuda a lidar com o estresse. Isso ajuda a lidar, inclusive, com a ansiedade, do que vem no futuro. O estresse está muito ligado a preocupações com o futuro. Eu me lembro uma vez,
eu vivi um momento muito difícil na minha vida, onde tudo que estava rondando a minha cabeça era algo tipo assim: o pior vai acontecer, o pior vai acontecer, o pior vai acontecer. Quantas vezes a gente já não viveu esse tipo de coisa? E aconteceu esse grande pior? Eu estou falando não piorzinho, eu tô falando o grande pior. Aconteceu? Sinceramente, é muito raro. É muito difícil que o grande pior venha a acontecer. Então, assim, não é só uma questão de autoajuda, positividade, é uma questão de lidar um pouco com o exagero que a gente tem daquele mecanismo de proteção lá no teu DNA dizendo: corra, você vai morrer, calma. Nós sabemos que o cérebro foi feito para reagir assim, mas o pior não vai acontecer. O pior não vai acontecer. Vocês já sabem disso, eu sei disso, nós sabemos disso, e o melhor de tudo, Hashem sabe disso. Estamos vivendo com Ele, estamos entregando para Ele, passando adiante para Ele as nossas preocupações e confiando que Ele vai trabalhar nisso? Essa é uma pergunta que a gente tem que trabalhar lá dentro, aqui dentro, para saber se a gente está vivendo como o judaísmo nos orienta em relação ao estresse. Outro ponto que eu quero dividir aqui com vocês é a questão da ansiedade. O que diz o judaísmo sobre a ansiedade? Seja forte e corajoso. Não temas, nem se atemorize, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que vá. Eu me lembro quando eu estava pensando assim: meu Deus, eu estou indo para o Canadá, não tem família, não tem ninguém lá. O que vai acontecer? Agora, em julho, vai completar 10 anos que eu cheguei no Canadá, eu e minha família. E o medo foi terrível, mas eu lembro muito bem, lá no aeroporto, antes de pegar o avião para vir para cá, eu disse: Deus, eu ponho nas suas mãos aquilo que eu não tenho controle. Deus, eu sei que eu tenho livre-arbítrio, mas aquilo que eu não controlo, eu te peço. E é isso é isso faz parte da literatura judaica. Não sei se vocês conhecem essa frase, que diz o seguinte: aquilo que você não controla não deve estar na sua mente. Tira fora. É simples. Aquilo que você não controla não deveria estar na sua mente. Você não controla. Então, seja forte. Aquilo que a gente não controla, não adianta criar ansiedade. E essa faz parte da literatura judaica, esse conceito, esse conselho. E esse não temas nem se atemorize está dentro dessa mesma lógica. Por quê? Porque Deus está conosco. A gente não está sozinho. O judaísmo não é sem Deus, o judaísmo tem Deus. O judaísmo é Deus, é viver com Deus, estar com Deus. Aqui era esse o ponto que eu queria abordar aqui com vocês, sobre a questão da ansiedade. Mais um ponto aqui. Quando diz assim: seja forte e corajoso. Coragem, o que quer dizer coragem? É lidar com aquilo que é imprevisível, é lidar com aquilo que você não conhece, é lidar com aquilo que você não tem a mínima ideia do que pode acontecer. Ser corajoso é difícil. Pedir para alguém coragem, principalmente quando alguém pode estar com um problema emocional e um problema, inclusive, de desequilíbrio da sua razão, e é uma pessoa que está frágil, não ajuda muito. Esse seja forte e corajoso é para quem ainda está dando conta. Então, se a gente levar essa mensagem para alguém, vamos com calma. E se a gente vê que alguém da comunidade não consegue nem se sustentar, é a gente que tem que ser corajoso de ajudá-lo e não de exigir essa pessoa de ser corajoso. Afinal, a gente sabe, tem pessoas que, em algumas comunidades nossas, pode não ter o de comer na noite de hoje. Então, isso é mundo real. Pedir coragem para quem está precisando de um abraço ou até de um prato é fato. Então, sejamos corajosos para ajudar também. Então, esse é um chamado que eu vejo naquela lógica judaica essencial de melhorar o mundo, né? Faz parte disso. É um chamado que a gente tem. Melhorar o mundo faz parte disso aqui, dessa lógica. Então, no nosso próximo ponto, depressão. Então, um coração alegre
é como um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos. Quando a gente olha ali a importância de cultivar a alegria é essencial. Como é que a gente lida com a depressão? É buscando alegria. Essas horas eu sinto, eu não sei vocês, mas eu gosto muito quando o Thalema está por perto aí e a positividade dele nos encanta e rapidamente nos leva a pensar só coisa positiva. Vejam a importância de ter bons amigos por perto. Desculpa. Ainda sobre a depressão, o Senhor está por perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo. Então, é um versículo que oferece conforto, esperança, porque Deus está sempre presente. Lidar com a depressão não é fácil. Alguns anos atrás, eu gosto muito de citar exemplo, porque na prática tudo é mais fácil de entender. Eu tive que lidar com a questão da humildade. Ser humilde não é fácil. Ser humilde e reconhecer que você precisa de ajuda é uma questão fundamental. Isso é um grande passo. E eu dei esse grande passo quando eu reconheci que eu precisava de ajuda, porque eu estava em depressão. Aí fui atrás de médico, e com o médico eu comecei um tratamento. Assim que eu acho que um grande passo para a questão da depressão é primeiro reconhecer que precisa de ajuda. E começar esse tratamento me ajudou a voltar meus olhos para Deus, meu coração para Deus, reconhecer que eu estava abatido, reconhecer que eu precisava de alegria, e aí tudo melhorou. Então foi um conjunto de coisas, não foi só fé, mas foi a fé na ciência que Deus também nos provê. Então isso me ajudou bastante. Um tratamento que começou com reconhecimento da própria fraqueza, e aí aquela frase anterior que a gente viu que está na Torá, que diz, seja corajoso. Também é necessário ter coragem para reconhecer que se precisa de ajuda. Ter coragem para assumir que, olha, judaísmo não é teoria, é prática. Seja corajoso e busca ajuda. Então, o judaísmo é prático. Então, nesse ponto, depressão, a gente pode, sim, conseguir sair do outro lado. Não é fácil, mas buscar um coração alegre e ter amigos por perto é fundamental. Só a família, às vezes, não dá conta. Aí vem aquela questão de ter amigos. Vocês vejam que eu estou falando e, ao mesmo tempo, estou começando a ligar todos os pontos anteriores que eu já tinha mencionado, para que a gente compreenda que o judaísmo é um conjunto de ações. Nosso guia de sobrevivência, o Talmud, a Torá, eles dizem tudo isso, está muito claro, como a gente pode sair do outro lado. Agora, falando um pouco sobre problemas financeiros. Na prática, ainda, outro desafio é quando a Torá vem e diz, o Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro. Gente, é uma questão de fé. Você tem que ter fé. O judaísmo é fé. Se você não tem fé que Deus vai abrir portas para ti, você está com problema. O judaísmo é no centro da vida de todos nós. Não tem jeito. É fé. Você tem que ter fé. A fé, ela vai dar uma coisa que poucos prestam atenção quando ela acontece. Eu volto a falar de mim. Aos 13 anos, eu tive minha primeira profissão. A minha primeira profissão foi camelô. Você sabe que comércio é uma coisa que é muito viva em qualquer um da comunidade judaica. E meu pai me passou a lição de que eu tinha que ter autonomia e saber fazer comércio desde cedo. Aos 13 anos de idade, eu tinha minha mesinha, aquela mesinha sanfona, abria na rua, jogava os produtos em cima e vendia. Camelô. Mas não foi só um ano, foi por um período de 2 anos e meio.
Eu sabia o que era a chuva caindo dentro da minha marmita com arroz. Era só arroz. A minha marmita tinha um arroz quentinho, mas depois da chuva virava uma sopa. Vocês entendem o que é isso? Isso é ter que saber viver com uma condição de vida financeira difícil. Não é que era uma escolha luxuosa que meu pai queria me dar. Era uma dificuldade. E eu lembro, no dia que a minha marmita virou sopa, eu olhei para aqueles arroz boiando na marmita e eu disse: Deus, eu confio que tu vai mudar isso. Tu vai mudar isso na minha vida. Eu sei que tu vai mudar isso. E aí um camelô hoje que vive bem num país muito bom, que chegou a ser, eu não imaginei que um dia você ia ter um doutorado. Para quem foi camelô, isso é muito. Não é uma questão de título, é uma questão de esforço, conquista e custo. Não é um título, é o trajeto, é o caminho. Então, o problema financeiro é uma questão momentânea. Ela vai acontecer, mas uma hora ela acaba. É uma questão situacional. E quando você põe na sua cabeça que Deus vai abrir as portas para ti, sabe o que muda e eu descobri? Era que mesmo se eu tivesse, a minha marmita se transformou em sopa, a minha atitude frente à dificuldade e à pobreza mudou. E aí foi minha atitude que começou a convencer outras pessoas por perto que eu estava no bom caminho. E as pessoas que passavam para comprar as coisas comigo viam, mesmo aquele menino lá vendendo roupa de kit de infantil para bebê recém-nascido, ele tinha uma postura boa. Isso atrai as pessoas. As pessoas buscam pessoas que estão bem. Pessoas não buscam pessoas que não estão bem. Vocês entendem que a atitude mudou? Por quê? Porque eu tive a fé, a crença de que tudo iria melhorar. Isso muda tudo. Fé não é uma palavra isolada. Fé, ela traz mudança, crenças, atitudes que atraem pessoas que estão bem e mudam a sua vida. Um dos exemplos que eu dou também, além disso, eu estava num momento muito bom de vida, de repente, tudo foi para o espaço, mas eu mantive minha posição de crença, e aí apareceu o Carlos na minha vida, grande amigo, e deu uma grande mudada de novo na minha vida. Tudo foi melhorando e melhorando, melhorando. Assim, amigos são sempre necessários. Não importa se estou há 20 anos do meu amigo Carlos, ele me liga, ou eu ligo para ele. Tá tudo bem? Como é que tá o jogo do Grêmio aí? Como é que tá a classificação? Então, isso muda a vida, sim. Só um comentário. Carlos, as camisetas que tu mandou para os meninos não cabem mais, hein? Tem que mandar mais 2 outras. As do Grêmio. Deixa que eu vou levar pessoalmente. Boa. Vamos lá. Vamos passar adiante agora para o próximo ponto. Problema financeiro é situacional? Sim. Vai passar? Sim. Mas para passar, muda a atitude. Fé. Fé e pé na tábua. E aí? Problema de saúde. Quem é que não tem, já teve ou tem agora? Problema de saúde é algo que você não tem controle. Problema de saúde, você faz o máximo que você pode. Problema de saúde, você não tem controle, tira da sua mente o estresse, a ansiedade, e deixa só aquilo que é o mais importante, que é um dos princípios do judaísmo, que é cuidar do seu corpo. Seu corpo é seu templo. Foi Deus que te deu esse templo. Ele não é seu. Vai emprestar. Uma hora ele toma. Então, deixa só o que é bom. Então, eu sou o Senhor que te cura, diz a Torá. É o que diz Deus. Eu sou o Senhor que te cura. E que fala o Talmud. Vamos parar de olhar um pouco para si, vamos olhar um pouco para o outro. Aquele que visita os enfermos remove 1/60 de sua doença. Qual foi a última vez que eu visitei um doente? Seja no hospital, na casa dele. Eu deixo a pergunta aí para a consciência de vocês. Não quero deixar ninguém com sentimento de culpa. Pelo contrário, eu quero que a gente consiga planejar os próximos dias, as próximas semanas. O que de produtivo a gente pode dar para a vida cumprindo o judaísmo na prática? Olha, uma vez por mês eu vou visitar alguém no hospital que eu nem conheço.
ou não. Sempre que alguém estiver doente, eu vou procurar. Está precisando de algo? Posso te ajudar com alguma coisa? Me diz como eu posso te ajudar. Ah, mas eu já faço tudo isso. Nesse momento, sou eu que estou precisando de ajuda. Então, seja corajoso e peça ajuda. Para isso existe a comunidade. Ah, mas eu já me decepcionei. Escuta, decepcionei é conjugação no passado. Bora tentar de novo? Se eu bater a cabeça 10 vezes e errar 10 vezes, eu fiz a minha parte. Eu fui corajoso e pedi ajuda. Então, se alguém na comunidade está precisando levantar a mão e dizer, eu preciso, eu estou com um problema de saúde, a comunidade tem que estar pronta para ajudar. É para isso que ela existe. Então, saúde é algo que não está no nosso controle, mas a gente tem que cuidar. Em 2018, 19, eu tive o diagnóstico de um tumor na perna. E foi ao longo de 1 ano e 3 meses. Foi um tratamento bastante doloroso, principalmente na cabeça. Porque toda vez que eu ia para o hospital e olhava aquela placa lá em cima, tinha dizendo oncologia, a ficha caía toda vez. Aí batia o desespero interior. E aí sentava do lado de um monte de gente esperando tratamento. E aí você fica assim, ok, o que eu fiz? Você faz aquele balanço de vida e tudo mais. Normal. Mas o que você faz para sair bem dessa história? Independente se você vai sair vivo ou não. Olha o que eu falei. Independente se você vai sair vivo ou não, é porque o judaísmo ele é vivido. Ele não é só pensado. Aí eu parei de pensar e eu continuei vivendo a minha vida. Fiz o tratamento, acabou o tratamento, estou muito bem, zero tumor, sigo minha vida. A atitude de dizer eu paro de pensar e eu confio em Deus, porque diz a Torá, eu sou o Senhor que te cura, faz parte da minha realidade. É prático, tá bom? Então isso é o que diz a Torá e o Talmud sobre a questão de problemas de saúde. E nosso próximo ponto aqui falando é sobre como lidar com problemas de relacionamento. Primeira coisa, né? Um relacionamento é de 2 vias. Um relacionamento, você não decide como o outro vai se comportar. Como é de 2 vias, às vezes você quer ter um relacionamento e outra pessoa não quer ter um relacionamento. Então, primeira coisa, busca a paz. Busca ela e persegue ela. A paz, não o relacionamento. Você tem que estar em paz primeiro para ter um relacionamento. Então, busca a paz. É isso que diz a Torá. Você pode buscar a paz resolvendo o conflito, falando o que está dentro de você, expressando. Porque se ficar só dentro, a outra pessoa não tem bola de cristal. É sério. Bola de cristal, inclusive, essa história de adivinhação, Talmud e a Torá são bem claros. Evite isso. Evite. Então, bola de cristal não vai rolar. Você tem que encarar a questão. Busca a paz. Vá lá e enfrenta. Enfrenta para buscar a paz. Expressa o que você sente. Escuta o outro. Porque relacionamento é de 2 vias. Você controla a sua parte, mas a parte do outro lado você não controla. Então, e aí tem um comentário logo abaixo também do Talmud que diz: julgue a todos com benefício da dúvida. Não fique achando que você tem toda a verdade, que você compreendeu tudo e só você está certo. Tem que ser compreensível, você tem que aceitar que do outro lado também existe um entendimento que você não tem. Talvez você não tenha maturidade para lidar com essa situação de estresse do relacionamento. Talvez não é o momento de resolver o problema. Deixa o tempo passar. Eu estou numa situação, por exemplo, agora, atual, onde eu tenho um problema em família, eu não consigo falar com uma pessoa, porque a pessoa não quer falar comigo. Eu insisti, e agora estou dando tempo. Estou buscando a paz de alguma outra forma. Como eu insisti, eu acho que é bom respeitar também o espaço do outro, a bolha do outro. Então, a resolução pacífica é um dos melhores meios de achar harmonia nos relacionamentos. É fácil? Não é. Eu conheço gente que está mais de 30 anos sem falar com o pai, porque houve uma briga. 30 anos e não consegui resolver um problema. Caramba.
você está com o desafio de viver o judaísmo. Não estou nem falando de relacionamento, eu estou falando que você está com dificuldade de aplicar o judaísmo na prática. E aí eu vou usar uma palavra que eu detesto, mas assim, cara, isso é bem teórico, né? E eu estou falando, mas eu estou me olhando no reflexo da câmera, então eu falo para mim também. Não estou falando, eu estou falando primeiro para mim. A gente tem que ter todo o cuidado de, ok, aqui é o caminho, é isso que o judaísmo fala. Estou aplicando na prática? Eu todo dia me pergunto sobre isso. Eu estou vivendo na prática ou eu sou só um teórico que fala boas palavras? Eu me pergunto isso todo dia. Na oração da manhã, quando acordo, eu faço minha oração da manhã. Em seguida, eu faço também essa pergunta para mim. Tudo que eu estou me propondo depois da oração da manhã é algo que sou capaz de fazer? Principalmente em relação aos problemas de relacionamento. E relacionamento ele começa em casa, mas tem no trabalho, tem na rua, tem no trânsito. O relacionamento é algo contínuo na nossa vida. Estou lidando correto com isso? As 10 buzinadas que eu dei podia ser só uma no trânsito? Então, é isso aí sobre relacionamento. Busque a paz e a paz vai nos perseguir num sentido muito bom. Evita julgar e dá o benefício para que a outra pessoa tenha razão em algum pouquinho. Porque se na relação é só você que tem razão, não vai ter relacionamento. Relacionamento é uma via de 2 lados. Bora lá para o 8º, estamos quase no finzinho da parte de como lidar com as aflições da sociedade atual. Perda e luto. Olha só, Talmud. O luto é como um rio, e cada pessoa deve cruzá-lo à sua maneira. Bom, respeito o luto de cada um. Tem gente que vai viver a perda por anos. Tem gente que vai viver a perda em um dia. Só na cerimônia, pronto, tudo acabou. Luto é algo muito individual. O importante de respeitar a questão da maneira que cada um vive isso é que, diz lá a Torá, o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os contritos de espírito. Então, Hashem está sempre do lado. Você não está sozinho. O luto é alguém que parte de alguma forma, mas é esse mesmo alguém que chega em outro lugar que deve ser o lugar dela. Acabou o ciclo de vida dela. Acabou aquele momento dela entre nós. E é isso que Deus diz para a nossa vida, para a nossa forma de viver, para a nossa humanidade. A perda faz parte da existência humana. Então, vamos respeitar o jeito que cada um lida com a sua perda. Eu lembro de uma vez que um grande amigo também, abrindo parênteses, eu sou muito grato a Deus de ter muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, muitos. São muitos. Deus me abençoou com muitos amigos. Eu tenho 4 amigos. São muitos, mas são muitos na vida de uma pessoa. Esses 4, todos ainda estão presentes na minha vida. Eu agradeço muito a Deus sobre amigos. Então, um desses amigos me disse o seguinte, logo que meu pai faleceu, todo mundo chega, dá o tapinha do lado, se precisa de alguma coisa, estamos aqui, é um momento triste, é um momento de passagem, e blá, 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 blá. Mas esse meu amigo ele chegou e me disse assim, vai doer. E vai doer por anos. Por anos você vai chorar. Porque você amou ele. Bom, isso é a verdade. Volta e meia, eu me encontro em lágrimas pela saudade do meu pai. Cada um lida com a perda da sua forma. Vamos lá para o próximo ponto. E vamos falar sobre trauma e abuso. Existem pessoas, vou dar um exemplo, eu conheci um casal onde a mulher era, não na nossa comunidade judaica, mas ela vivia numa relação de conflito constante e o marido dominava a vida dela. Ela não fazia o que ela queria, ela fazia só o que ele queria. Era um abuso constante, o livre-arbítrio dela foi esquecido, foi banido da vida dela e ela não conseguia sair do outro lado, não conseguia. Em determinado momento, ela buscou alguém da nossa comunidade judaica, porque ela via que na nossa comunidade existia muito respeito ao livre-arbítrio. É uma comunidade que todo mundo é uma comunidade que se cuida,
É uma comunidade onde o respeito das pessoas é muito forte. Ela buscou ajuda em um dos membros da comunidade e ela conseguiu sair. Ela buscou ajuda e ela saiu de casa para conseguir viver a vida dela. Houve a separação, mas lidar com abuso não é algo que tem uma receita de bolo. E uma das coisas que ela disse, ela relatou na época do abuso, é que a única coisa que ela via na vida dela presente era Deus. E Deus dizia para ela: sai, sai. E quando ela escutava esse sai no coração dela, ela lembrava da comunidade que ela via se reunir do lado da casa dela. A casa dela é do lado da sinagoga. E mesmo não sendo judia, ela buscou ajuda na comunidade e teve ajuda da comunidade. Ela por um ano e meio, um ano e meio, ela viveu num lar pago pela comunidade judaica. Então, essa história está bem ligada com o que o Talmud fala: quem salva uma vida salva um mundo inteiro. Então isso é muito importante. A gente tem a oportunidade de salvar pessoas que estão vivendo trauma ou abuso, faz parte do que o Talmud, do que a Torá diz, o que tem que ser feito. Tá bom? E o último ponto, ainda não terminando tudo, sentido e propósito da vida. Engraçado, né? A gente busca o sentido para nós. A gente busca respostas e propósitos para nós, nossa vida, eu. E o que a Torá diz não é o eu, é o outro. Começa amando o Senhor. O Senhor está fora de ti. Então, para questões de sentido e busca de propósito da vida, Deus nos desafia a buscar fora. Quando ele diz ama teu Deus, é para amar quem você não vê, quem você não escuta, quem você não conhece. Olha a quantidade de desafio, o desafio da fé e da crença forte de amar Deus. Gente, é sobrenatural isso. Isso é um ato de fé, coragem. Então, o propósito da vida é lembrar que o amor é o primeiro passo. Ame. Ame. Ame não é ame a si mesmo. Ame ao Senhor. Então, o propósito da vida está ligado a Deus, a uma relação de amor, e não a uma relação consigo. Se o seu propósito está baseado em você, quando você estiver triste, você perde o propósito. O que dá perenidade na vida? O que mantém a vida eterna e na sua beleza? É amar. Não é amar a si mesmo, é amar, sair de si, amar o outro. Então, o propósito de vida está ligado ao amor, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Deuterônimo 6:5. É isso que a Torá diz, e é isso que eu acredito, e eu espero estar vivendo isso. E, como diz o Talmud, o mundo foi criado para mim. Então, para mim, Deus, Hashem. E o mundo foi criado também para que a gente expresse o amor no mundo criado para Deus. Deus nos pede para amar. Deus não começa com a frase pense. Deus não começa a frase com o que está lá na Torá. Ele não diz busque um sentido, vai estudar filosofia. Não. Ele diz ame. Então, é muito simples. Ele não diz também vai fazer doutorado, vai ser milionário, vai ser um grande líder religioso. Não. Ele diz de forma bem simples, ame. E é isso que o judaísmo deixa eu voltar lá na telinha, aquela inicial, todos os conselhos para esses problemas da sociedade atual. A Torá e o Talmud nos trazem tudo isso. A gente
tem que mudar nossa atitude, mudar a nossa vida e buscar na Torá, no guia de sobrevivência, eu chamo de guia de sobrevivência brincando, que é muito mais que isso, as soluções para os nossos problemas. Vejam que as soluções não são textos que estão escritos, mas ações que o Talmud e a Torá pedem para que a gente tenha. Ações com outros e não só consigo. Deixa eu ir lá para outra parte agora. Valores. Bora falar sobre... Então, a primeira parte da agenda, a gente tinha 4 assuntos. Eu falei o primeiro que é religião, agora eu vou falar sobre valores. Os 3 últimos dessa parte são rapidinhos. Não tem esse monte de slide que eu já passei para vocês, porque agora a gente vai falar de coisas boas. Não dá para ficar só falando de coisa difícil, coisa ruim, né? Então, vamos falar sobre coisas boas, valores. Opa, tzedakah, caridade e justiça. Hesed, bondade e misericórdia. E aí vão todos os principais valores e seu nome como estão descritos na Torá. Então, caridade e justiça é fundamental. Bondade e misericórdia. Arrepender-se, cometi um erro, vou lá, peço desculpa. Confiança em Deus, não é só questão da fé, é confiar em algo específico, para algo que você está precisando dele, da mãozinha dele que vai lá mudar tudo. Vida em comunidade. Limud, sim, o que a gente está fazendo aqui, a gente está cumprindo um dos nossos deveres, que é o estudo. O judaísmo para todos, ele cumpre também isso. Além da parte do estudo e aprendizado, a gente se escuta. Então, essa ação de se escutar e amanhã, ou talvez hoje à noite, sair e agir, faz parte também do Tikkun Olam, onde a gente vai reparar a vida de alguém, ajudar alguém. E quando a gente faz isso, a gente se coloca no lugar do outro, a gente está colocando a caridade em prática, não é na teoria, não é só na intenção, é na prática. A gente faz a justiça. E quando a gente só escuta o outro, é a bondade, é a nossa misericórdia. Vocês conseguem ver que nosso pequeno grupo aqui, Judaísmo para Todos, pode fazer muito. Então, o fato de estar aqui juntos, a gente já está começando lá pelo estudo e aprendizado. Isso é forte, isso é bom. E aí eu coloquei uma tabelinha de resumo que diz como é que a gente vai fazer o tzedakah? Ok, doações, caridade. Pergunto para vocês, quais ações que a Cibra tem de tzedakah? É isso que dá vida para uma comunidade. Quais são e quais a gente tem participado? Porque se a gente não participa, não estamos vivendo um judaísmo teórico. É bom a gente ir para a prática, hein? Bondade e misericórdia. Eu tenho certeza que isso eu não vou nem questionar. Ainda mais pela experiência de vida que eu vejo aqui do grupo. Grande maioria aqui dá um suporte emocional a amigos, parentes, filhos. Isso não vou nem comentar, porque tenho certeza que todos aqui já têm sua contribuição já há muito tempo. Arrependimento. Qual foi a última vez que você, eu, todos nós, pedimos desculpa por algum erro? Não estou falando de coisa boba, estou falando de um erro um pouquinho mais sério, tá? Quando é que eu disse, ou vocês, nós todos dissemos na última vez, perdão, eu me desculpo, eu realmente errei. Eu errei. Desculpa. Nossa, isso é libertador. É tão bom quando você reconhece que você errou. Assim, eu, pelo menos, eu fico uns 10 toneladas mais leve. E isso ajuda muito. Isso é um dos valores do judaísmo. A capacidade de dizer, eu errei, desculpa, perdão. Outro valor do judaísmo é a confiança em Deus. A confiança, é falar com Deus e deixar a sua vida na mão dele. É oração, ou meditação, ou é você cantar um salmo. Qual a sua prática? Qual tem sido a sua prática para conversar com Deus, demonstrando que você confia nele? Qual tem sido? Ou não? Eu tenho que dar uma melhoradinha. Legal. Cada dia é seu dia. Hoje a gente começa, deixa o passado para trás. Começa hoje. Bora lá. A gente pode. Comunidade. Ir lá. Envolver nas atividades da Cibra ou da sua outra comunidade.
participar de serviços religiosos, grupos de estudo, evento cultural, valorizar nossa cultura, construir relacionamentos com os membros da comunidade. Ah, faz 30 anos que eu vejo aquele fulano e a gente nunca funcionou, nunca deu certo. Gente, depois de 30 anos, a gente muda um pouquinho. Vai lá e tenta. Ah, mas eu detesto aquela pessoa. Tudo bem. Não é obrigado a ter uma boa relação com todo mundo. Tudo bem. Mas não é só aquela pessoa que está na comunidade. Tem outras pessoas. Comunidade são muitas pessoas, não é uma só. Então, volta para a tua comunidade. Seja ativo. A Cibra precisa de comunidade. A Cibra e todos os outras comunidades judaicas. Tudo é aprendizado. Judaísmo para todos. Além de judaísmo para todos, os cursos que a Cibra fornece, ela disponibiliza para todos. Ah, mas eu acho que podia ter um curso de tal assunto e eu nunca vi acontecer. Vá lá e propõe para a direção. Propõe. Ficar só na ideia não é judaísmo prático. Vá lá e propõe. Cuidado com o corpo. Olha eu aqui tossindo, doente e dizendo que tem que cuidar do corpo. Gente, esse vírus eu não controlo. Eu estou fazendo de tudo para sair disso, tá? Mas vamos lá, vamos falar. Cuidar do corpo. Adote um estilo de vida saudável. Dieta equilibrada. Exercício. Dorme no horário. Tem uma rotina. Parece bobagem, mas rotina é tão bom para a saúde. Tem um horário para dormir. Tem um horário para comer. Comer bem. Então, assim, só a rotina do dormir bem. E eu conheci poucas pessoas nesse mundo que se preocupam com o horário de dormir. Essa pessoa, ela chegava a um certo horário, ela já quase te dizia assim, vai embora, porque agora é minha hora de dormir. Eu achava isso muito engraçado. As pessoas chamam Carlos, sabe? Carlos Vengrover. É um cara que, o negócio do horário de dormir, na época que eu conheci ele, era assim, chegava o horáriozinho, ele tinha que dormir. Eu achava isso tão disciplinado, tão bom, e invejosamente eu copiei. Tá? Então, até hoje, eu não me arrependo de ter copiado isso, porque isso é muito bom. Conseguir dormir cedo, acordar cedo, ter a sua rotina. Rotina é algo muito bom. Tá? Então, cuida do seu corpo, isso é um dos valores. Cuidar do corpo é um valor judaico. Cuidar da sua saúde é um valor judaico. Ficou no LAN, a reparação do mundo. Então, iniciativas que a Cibra está promovendo, de justiça social, projetos, tanto na questão ambiental, direitos humanos, dignidade de todos os seres vivos. Então, assim, tenho certeza que a Cibra, se não tem, vai ter ou já teve algum projeto com todos esses valores aí. Mesmo 20 anos longe da Cibra, eu sempre acompanhei a história da Cibra e nunca deixei de acompanhar lá na página do Facebook, que sempre tem alguma coisa, agora com o apoio da CAT, que está sempre fazendo jornalzinho. Então, assim, é ativo, é real, vai lá e coloca nossos valores em prática. Estou com preguiça, não quero sair, não quero fazer nada disso. Tá bom, então tu te converteu ao judaísmo teórico. É isso aí. Eu faço brincadeira, tá, gente? Então, vamos lá. Falei de valores, agora eu vou falar de cultura. Viu? Foi só dois PowerPoint, eu fui rapidinho nisso daí. Valores judaicos. Ixi, olha só a quantidade de texto da parte de cultura judaica. Então, cultura judaica. Você não pode falar de judaísmo, cultura judaica, sem lembrar que você tem a Torá e Talmud, que são os pilares, alguns dos grandes pilares da filosofia de pensar, de agir e de viver o judaísmo. Então, textos sagrados, os textos sagrados fazem parte da cultura judaica. A língua, o hebraico, gente, o hebraico faz parte da cultura, é a língua. Mas, óbvio, você sempre tem alguém que sabe Yiddish ou alguém que sabe ladino, né? Sempre tem alguém, sempre tem alguém. A questão da diáspora. Quantos povos no mundo têm uma história de diáspora? Bem pouco, bem pouco. Então, a questão da perseguição, a questão do Holocausto, isso faz parte da cultura, porque se for esquecido, pode se repetir. Então, a manutenção dessa memória, e a gente está nesses dias de lembrança do Holocausto, é algo necessário, contínuo e deve ser eterno na cultura judaica, para que isso nunca se repita. Não porque a gente controla tudo, mas porque a gente tem que estar consciente do que está em torno da nossa vida.
Tradições e costumes. Opa, mezuzá. A minha mezuzá, eu não sei vocês, mas é assim, ó, não sei se vocês, todo mundo sabe. A mezuzá está lá colada na coluna da entrada da casa, certo? Alguém eu não sei se vocês já repararam, tem mezuzá que está de pezinho e tem mezuzá que está inclinado, certo? Qual a diferença entre a mezuzá que está de pezinho e a que está inclinada? Pois é, a que está de pé são dos Askenazes. A inclinada é das casas dos judeus separados, ou Mizrah. Então, essa é uma das diferenças da ritualística da cultura judaica. Dentro da própria cultura judaica, você tem essas diferenças. Shabbat. Shabbat. Na cultura Mizrahi, lá nos países do Oriente Médio, onde tem judeus, e no norte da África, todo Shabbat tem alguém, que geralmente é muçulmano, vem ajudar a preparar o Shabbat. Se vocês perguntarem para pessoas, principalmente que vêm da Tunísia, do Marrocos, eles vão dizer, nossa, e eu estou falando de muçulmanos, nossa, meu vizinho sempre fazia o Shabbat, eles me chamavam, a gente ia lá, organizava tudo, a gente principalmente levava doce, e tem um nome dessa tradição, é quando os muçulmanos levam doce para o Shabbat. Isso faz parte da cultura Mizrahi, ok? Então, é um Shabbat e faz parte de uma cultura de uma parte das denominações judaicas. Número 18. Se você chegar numa sinagoga ou num evento promovido por uma comunidade judaica e digamos que você vai fazer uma doação de dinheiro. Se você doar, não sei se todo mundo conhece isso, eu vejo isso mais para cá, no Brasil eu nunca tinha visto. Você doar $18, isso é fantástico. Se você doar 19 ou 17, a pessoa fica meio assim. Por quê? Porque 18 no judaísmo é considerado um número de bom sinal. Porque o 1 e o 8 em hebraico são representativos dos caracteres que juntos significam vida. Então, quando você chega com qualquer coisa que tem um 18 por perto, quer dizer que você está levando vida, é um bom sinal. Não é, como é que se diz? Superstição. É apenas uma forma simbólica de dizer, ó, estou querendo trazer vida para cá. Isso é, eu estou me envolvendo com tudo isso. Então, tudo que tem 18 e seus múltiplos é muito visto como, uau, isso é legal. Então, faz parte da cultura judaica. A celebração de feriados, o Pesach, Rosh Hashanah, Yom Kippur, as cerimônias de passagem, casamento, Brit Milá, Bar Mitzvah, tudo isso faz parte da cultura judaica. São o que a gente chama de tradições e costumes. Valores e ética, a caridade, a bondade, a reparação do mundo. Tudo isso a gente já falou lá no item anterior. Arte e literatura. Eu tenho certeza que a Rede deve conhecer todos esses livros aqui que são ainda conhecidos no mundo inteiro, porque geraram impacto não só na cultura judaica, mas são referência na literatura mundial. O livro O Processo, do Franz Kafka, Maus, de Art Spiegelman, é uma história onde judeus são representados como ratos e nazistas como gatos. É uma literatura que também muito conhecida mundo afora, escrita por judeus. Um Violinista no Telhado e O Diário de Anne Frank. São obras que fazem parte da literatura universal. São contribuições do judaísmo na literatura mundial e não só no judaísmo. Isso é cultura judaica também. Educação e estudo, dá para falar aí, exemplo rápido e fácil, 200 judeus receberam o Prêmio Nobel em várias categorias. O estudo sempre foi e sempre será uma referência da cultura judaica. O estudo, não só o estudo em si, mas a valorização do estudo. Estudar faz parte da cultura judaica. Aí você vai ver grandes cabeças que chegaram ao topo de grandes posições no mundo. Você vai ver um dos fundadores do Google, fundadores do Facebook, o fundador do ChatGPT, todos judeus, e todos passaram por grandes universidades. Outro ponto, comunidade e sinagoga. Você pode viver o judaísmo sozinho? Pode.
mas culturalmente, a vida em comunidade, relacionamentos, é um ponto que marca, que destaca o que faz parte da cultura judaica, viver em comunidade. E a diversidade cultural, como eu tinha citado ali, a gente tem judeus askenazes, sefarades, mizrahi, etíopes. A gente tem uma diversidade cultural enorme na comunidade judaica no geral, tanto Israel como o mundo afora. Essa diversidade é muito grande. Em números absolutos, antigamente os askenazes eram maioria, hoje, somado Mizrahi e sefaraditas, são maiorias no mundo inteiro. No total absoluto, os askenazes cada vez mais estão se tornando minoritários. Eu não sei porquê, tá? Eu só estou traduzindo aqui o que eu achei de números nos artigos científicos. Então, todos esses elementos, esses 9 elementos aqui compõem, não são todos, eu coloquei os mais importantes na minha leitura, então são os elementos que compõem a cultura judaica. E a última parte, que a gente está chegando mais finzinho mesmo, finzinho total da apresentação, a parte da identidade judaica. A identidade judaica ela pode ser resumida como um somatório de todos os elementos de religião que a gente discutiu, os elementos da cultura e os elementos da história do judaísmo. Então, a história do judaísmo ela também completa tudo isso. Não só os principais marcos, mas toda a construção do judaísmo. Então, a construção do judaísmo, peraí, o judaísmo sempre existiu. Não, o judaísmo teve suas grandes mudanças. Eu não sei se vocês lembram, em algum momento dos nossos estudos, o Carlos tinha passado para nós as plataformas que foram constituindo a evolução do judaísmo até chegar no atual, que é o reformista. Houve, em algum momento, não me lembro exatamente quando, que a conversão, que o judeu, ele só era judeu se tivesse ali a descendência por parte de pai, depois virou por parte de mãe, teve seus argumentos. E hoje tem, dependendo de qual judaísmo a gente fala, tem uma interpretação, uma outra ou uma outra. Então, assim, essa identidade, essa história judaica, ela também compõe toda a identidade de um judeu. Tá? Então, a gente não pode dizer que a identidade é só uma coisa, mas é um conjunto de várias coisas. E esse conjunto de várias coisas, ele pode ser resumido em alguns itens. Por exemplo, a identidade étnica, o cultural, a identidade que toca o aspecto de tradições, valores, línguas e práticas. O judeu que fala inglês ou o judeu que fala hebraico. O judeu que está em Israel, o judeu que está nos Estados Unidos, ou o judeu que está no Brasil, o judeu que fala português, ou o judeu que fala ídis, ladino. A nacionalidade, você tem judeu em qualquer lugar do mundo. Né? Claro que tem alguns países que não existe mais judeu. Você vai lá, Afeganistão, Iraque, não tem mais. Mas existem judeus em todos os países. Mas sua identidade continua sendo judaica. Por quê? Porque você tem aspectos religiosos, de crenças e práticas. Crenças e práticas que variam um pouco, mas na sua base, no essencial, são as mesmas. Valores e princípios morais, a gente falou sobre os valores, então, aqueles valores, 9 valores que a gente comentou, compõem a identidade judaica. Experiência de vida histórica e pessoal também faz parte da identidade judaica. É claro que o judeu que sobreviveu ao Holocausto, ele tem uma identidade judaica muito mais forte por conta da experiência que ele viveu e do que ele não quer mais viver. Então, são os eventos marcantes. Tem também o aspecto da educação, da ocupação. Então, a identidade judaica ela também é muito determinada por questões de realização profissional e educação que ela tem. Uma pessoa, digamos, um jovem que é educado numa yeshiva, numa escola judaica, do primário ao final do secundário, ela tem uma identidade muito diferente de um judeu que frequentou uma escola tradicional, mas ambos continuam tendo os mesmos valores e princípios morais. Então, o espírito do judaísmo continua sendo o mesmo. Então, a identidade também, ela
ela pode ser traduzida através de comportamentos ligados a hobbies, interesses, grupos e comunidade, e a própria personalidade, com suas características únicas. Então, esses são os pontos que a gente sempre tem que pensar sobre a identidade judaica. Termino com isso, porque o humor judaico é algo muito importante, faz parte da cultura judaica. Olha lá, 2 pessoas pescando. Moisés abriu o rio e não deixou o cara que está do lado pescar. Aí o cara diz: Moisés, para com isso. Então tá, isso é o humor judaico, que também faz parte da cultura judaica. E é muito importante a gente sempre ter a felicidade na vida, os valores, na religião, em tudo que está ao torno da nossa vida. Aqui, meus agradecimentos ao coordenador de Judaísmo para Todos, que nos dá esse momento, Carlos Bengrove, o assistente de contato, que sempre está nos ajudando. Ó, a agenda, olha quando vem o próximo. Está organizado? Tá? Me manda o resumo, não demora não. Mário Becker e a Cátia, que está sempre nos ajudando na parte de comunicação social. Claro, agradecimento à Cibra de estar por trás de tudo isso também. Então, não dá para a gente falar muito aqui sem deixar as notas de agradecimento. E o principal agradecimento a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos vocês. Óbvio, vou no finalzinho, depois que acabar o evento aqui, lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou enviar os PowerPoint, como eu sempre faço. Aqui são todos os artigos científicos usados nessa pesquisa. Era isso. Renato, nós é que agradecemos, né? Pela brilhante palestra que tu fez para nós. E eu gostei principalmente do início da palestra, né, que tu colocou aquele texto que eu escrevi para introdução ao site, gostei muito. Então, o nosso judaísmoparatodos.com.br já está a nível internacional agora, chegou no Canadá, muito legal. E gostei também das fontes, né? Que pesquisa! Botou fonte bíblica comparada com fonte rabínica, maravilhosíssimo. Isso aí não tem preço. É a melhor palestra que eu já assisti sobre o judaísmo na prática. Tá? Muito prático, muita aplicação imediata no dia a dia. E o judaísmo resolve qualquer problema. Pode ser depressão, pode ser problema financeiro. Eu gostei muito da parte do depoimento pessoal, né, para comprovar o que tu está ensinando, né? Isso aí nos deixa uma enorme admiração, mais ainda, né, do que a gente já tem por ti. E eu fiquei emocionado, realmente, sem palavras, né, quando tu citou a minha participação no upgrade da tua vida. Então, eu queria te dizer também que a tua participação na minha vida também deu um upgrade. Então, essas coisas são muito, muito recíprocas. E só para concluir, pelo menos é o que eu sinto, né? Eu assisti a tua palestra, me deu muita paz de espírito, uma coisa maravilhosa, né? Te assistir novamente, a gente vê que é uma palestra super estudada e feita de coração. Então, Nihad, parabéns, cola cavado. Então, quem quiser conversar com o Nihad, fica aberta a palavra. Carlos, é só uma coisa que eu queria comentar. Dividir a experiência não quer dizer que eu estou muito bem, obrigado. Dividir a experiência quer dizer que eu levei muita paulada e já estou meio cansadinho. Tá? Não é a questão de dizer tá tudo lindo e maravilhoso. Não. A gente cansa, né? E vida real é vida real. Vida real não é teoria. Não é teoria. Viver, né, bem dá trabalho, mas dá muito mais trabalho viver mal. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Nihad, parabéns pela tua excelente aula. Não é uma palestra, é uma aula para nós aí, né? Que a gente está aprendendo sempre contigo. Todas as tuas palestras foram muito brilhantes
e de grande proveito, com certeza, para todos nós. Também, como o Carlos falou, aquela tua experiência de vida, né? E a gente passa, quem não passou por trabalhos, né? Até a gente chegar a uma determinada posição, uma determinada idade. E hoje a gente, aquilo de tudo a gente vê assim uma determinada, tem uma lembrança, mas no momento, uma boa lembrança, mas no momento é duro, a vida é dura, no meio da chuva, comida, uma sopa e outros percalços que a vida nos oferece. Mas a perseverança no eterno, achei em depositar nossa confiança, isso é fundamental, né? Na esperança que isso vai passar, com certeza vai passar e eu vou conseguir coisas melhores. Parabéns, Nihad. Parabéns pela tua excelente palestra, sua excelente aula para todos nós. Isso. Agora, Obrigado. só questão de ordem, parece que é, e depois que o Nihad comentar. A Bela tá... depois o Atenante, me parece. É isso? Nihad, por favor. É a Bela. Não, o Nihad vai comentar primeiro, só um pouquinho, vai dar réplica. Rapidinho. Eu queria pedir 1000 desculpas por essa tosse chata que não passa. Era só isso que eu queria comentar. Tá, beleza. Belinha. Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz porque conseguimos voltar, eu e o Ismar. Estávamos com muitas saudades do grupo e é um amor muito grande que a gente sente por todos vocês, e eu amo também muito as palestras do Nihad, e que ele mostrou, assim, eu achei fantástico, mostrando que toda a problemática que o ser humano tem, enfrentando os problemas da sociedade atual, tem base na Torá, tem base no Talmud, que é possível que a pessoa, confiando em Deus, e acima de tudo, resumindo naquele Deuteronômio 6:5, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar com todo o nosso coração e com toda a nossa alma, isso nos dá uma força incrível, né, para que a gente possa enfrentar todos os nossos problemas, todas as nossas problemáticas que todo mundo enfrenta, e assim, na sequência, mostrando que, como nesse confiar totalmente em Deus, a gente pode vivenciar os valores, todos eles, né, inseridos. Congelou. Congelei? Voltou. Não, estava dizendo que aplicando tudo isso, todo esse amor e essa confiança em Deus, a gente pode vivenciar os valores também, né, que o Nihad relacionou todos eles, e principalmente que a convivência em comunidade é muito importante e nos fortalece. Muito obrigada, Nihad. De coração, melhoras para ti. Obrigadíssimo. Olha só, um comentário que eu quero deixar assim no coração de vocês e no meu, e na nossa comunidade. Eu estou longe, infelizmente, por algum motivo Deus me colocou aqui, alguns motivos eu já descobri. Por algum motivo, na comunidade Sibra, alguma família não aparece por algum tempo. O maior medo que eu tenho é que vocês só se lembrem dessas pessoas e não visitem. Liga, vai atrás. Se eles não estão mais presentes, tem alguma coisa acontecendo. Meu maior medo é a gente não colocar o amor em prática. Amar é se colocar no lugar do outro. E se a gente não está fazendo isso, não é o outro que está com o problema, é a gente. Esse é o medo que eu tenho. É quando a gente morre e deixa de praticar o amor. Quando a gente morre, deixando de se colocar no lugar do outro. É quando a gente morre e para de buscar na nossa comunidade quem está precisando da gente. Quem morreu foi a gente, não foi ele. Quem desapareceu foi a gente, não foi ele. Então, isso é só uma coisinha que eu queria deixar no coração de todo mundo aqui. Lembra de quem não está aparecendo. Vai atrás. Por favor. Senão, você morreu. Bom, alguma pergunta a mais? Agora é o Atenante. Queria fazer um comentário.
Vai lá, Kenan. Então, bom, em primeiro lugar, eu lembrei na tua fala, nessa tua linda palestra, de um texto que diz que bem-aventurado aquele que maneja bem a palavra, quer dizer, não só conhece, mas conhece e divulga, porque é como um semeador. Quer dizer, tu hoje nos semeasse no coração uma quantidade enorme de conhecimento, especialmente para mim, né, que sou mais distante da realidade judaica, por perda de tempo, vamos dizer assim. Mas é um semeador. Às vezes eu penso assim, pô, será que o judeu não fez um grande aproveitamento das diásporas, fazendo a semeadura do conceito de que Deus é um só, e foi o primeiro povo eleito por Deus para fazer essa divulgação. Eu sempre pensei que tem que ter algum sentido nisso aí. E aí vem do Canadá aqui, em presença espiritual, em presença eletrônica, para nos dar uma aula dessa maravilhosa. Eu saio crescido dessa reunião de hoje. E, de complemento, gostaria de falar contar rapidamente, num dos teus exemplos, de uma menina analfabeta que aos 16 anos foi trocada por uma dívida, por um pai do interior e muito pobre, e esse que levou ela como esposa era um homem rico e de muito destaque social. Ela, analfabeta, ele não deixava estudar. Aos 22, ela tinha 2 filhos e foi estudar escondido do marido. Depois disso, ela se mudou para Florianópolis. Lá do oeste catarinense, se mudou para Florianópolis e se formou em Direito. Foi trabalhar numa agência do INSS, como faxineira. E estudou, fez Direito, depois de formada, buscou toda a família, resgatou toda a família que tinha abandonado ela, trocado por dinheiro, inclusive o pai e a mãe. E aí ela disse, bom, então agora é a minha vez. E foi estudar medicina e hoje é médica. Uma grande colega de trabalho, médica do trabalho. Então, são exemplos assim que, como é importante a gente trocar esse revés do arroz, da sopa de arroz, que eu nunca mais vou esquecer, e transformar aquilo em energia produtiva, e principalmente produtiva e cheia de amor. Uma contestação. Eu acredito que tu não tem 4 amigos, tu tem muitos amigos. E eu gostaria de estar incluído mais do que teu irmão, teu amigo e irmão. Amém, Eu tenho muito amém. orgulho de te conhecer. Minha lista está aumentando. Isso é só Deus, viu? Essa é uma das dívidas que eu tenho com o nosso querido Carlos Wengrover, né? Assim, tenho estima por outras pessoas também. Eu só vou citar a Dona Grete, que a gente só se viu uma vez na vida, mas eu tive uma estima muito grande pela família dela. Então, meu Deus, eu estou cada vez mais encantado com o judaísmo. Cada vez mais encantado. Sabe, tenente, vou te lançar uma frase que é uma frase para todo mundo. Qual a diferença entre o que eu falo e o que vocês não falam? É que vocês não falam. Ou seja, cada um aqui tem muita riqueza para dividir. É só levantar a mão e propor um dia fazer como eu fiz, como vários fizeram, já fizeram, dividir as dores. Já tive a oportunidade de vir aqui falar sobre maçonaria e já tive a oportunidade de na maçonaria, falar sobre o judaísmo. Boa. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu não me atrevo a falar sobre o judaísmo para quem tem toda essa cultura judaica, que a minha é paupérrima, mas pelo que eu junto, pelo que eu coleciono, pelo que eu tenho estudado, e também sou um estudioso da Bíblia, né? E hoje também tenho acompanhado pela Torá, e aliás, isso eu devo também ao Carlos Wengrover. Pô, Carlos, tu é um homem muito cheio de responsabilidades, que bom. Bacana.
Legal, obrigado, Tenente. A Débora está com a mão Agora é a Débora levantada. e depois o José. Bem, em primeiro lugar, Renato, acho que parabenizar é muito pouco, viu? Eu acho que tu nos colocaste na frente assim é o judaísmo. E dizendo isto, que é o judaísmo, ele está na mesa de todos nós. Ele tem várias divisões, como tu colocastes, e nós, de uma forma geral, consideramos aquele que segue uma dessas partes, ou duas, ou cinco, ele faz parte do nosso povo. É impossível que todas essas colocações, esses segmentos todos, se possa cumprir como se gostaria. O fato é que nós temos esses dados à disposição, mas não vamos esquecer que alguém nos trouxe isso até os dias de hoje. Nós não podemos desprezar isso. E esses alguém, se eu vou usar esse plural, não somos nós. Nós lemos, aproveitamos algumas dessas partes. É um assunto assim que realmente nos desperta bastante atenção e curiosidade pela riqueza de tudo que tu nos trouxeste. Eu te parabenizo mais uma vez e pelos teus comentários também fora dos textos, que demonstra assim não só um conhecimento sobre o assunto, mas uma identificação muito grande. Eu sinto assim que tu vivencias muitas dessas palavras dentro de ti, como se fizesse assim parte da tua história também. Parabéns. José, tu disse um negócio profundo desse negócio, desse aspecto de que isso não veio sozinho. Eu não sei se é fácil captar e entender a profundidade do que você disse, viu? Não é só uma questão de herança, tem toda uma história de esforço e sacrifício para ter o que a gente tem ainda à nossa disposição. José, muito obrigado. Débora. Merecido. Obrigado, José. Débora. Agora a nossa queridíssima Débora vai falar. Oi, Nihad. Oi, pessoal. Eu também estou, como a Bela, feliz de estar aqui, estava com saudade, nem sempre eu pude participar. E que bom, hoje dá um dia para mim especial, porque tu tocou em assuntos que eu acho que todo mundo sabe da minha tendência a admirar e valorizar a comunidade. Não tem nada mais importante para mim do que estar na Cibra por causa da comunidade, né? E quero dizer 3 coisas. Vou começar pela mais fácil. Nós temos que começar a se preocupar com a arrecadação de cobertores e roupas, o inverno está chegando. Então, quando vocês forem dar uma arrumadinha aí no armário, vão separando, que em breve nós vamos começar isso aí, lembrem-se, né? Tem gente precisando e acho que vai precisar mais. A segunda, eu quero dividir uma coisa difícil para mim, que quando começou o memorial, eu doei uma tela feita pela minha mãe em 1950 ou 51, do Muro das Lamentações. Essa tela foi perdida na Cibra. E quando eu entrei na biblioteca da Cibra, eu tive um sentimento muito, muito, muito ruim do tamanho, desleixo e abandono que está ali. Então, eu quero pedir ajuda para quem tiver à disposição, fazer um mutirão comigo, não só pela tela, se aparecer, apareceu, eu também nem sei onde é que ela está, e limpar aquela biblioteca, botar em ordem aquilo, né? Homem, mulher, jovem, quem quiser, sabe, é só entrar em contato comigo e provavelmente a gente não vai fazer isso num dia só. Mas aquela biblioteca é de todos nós, né? Não é? Pode ser que eu acho, pode ser que eu não acho, mas nós vamos ter que arrumar aquela biblioteca.
E terceiro, Nihad, nós estamos passando por um momento assim bem delicado, que é a troca de diretoria, e a gente sabe, né, que isso vai nos demandar muita sabedoria, muita calma, muita paciência, muita fé. Então seria bem bacana se todo mundo participasse disso, né? Eu sei que todo mundo sabe que vai ter talvez momentos um pouco mais difíceis que outros, e eu estou aproveitando assim esse momento que tu falou de tanta fé que eu tenho, que eu sei que todo mundo tem às vezes mais ou menos, mas a gente sempre está à procura disso, que possamos trabalhar junto nisso. Era só isso. Débora, muito obrigado de dividir não só palavras, mas sentimentos, viu? Tá bem forte aí dentro. Deixa sair, porque tu sabe que isso vai ajudar muito. Deixa sair. De novo, José veio com uma mensagem. A Shema é muito forte. Aquilo que a gente tem hoje, eu vou pegar no foco da Cibra, tá? Eu não sabia que tá nesse processo de nova direção, mas José trouxe uma mensagem dizendo: olha, o que a gente tem hoje teve muito sacrifício lá atrás. Então, caramba, José, repete isso aí várias vezes, por favor. Por favor. Teve muito sacrifício lá atrás. Não vamos deixar cair, por favor. Exatamente. Então, assim, nada das palavras que a gente escutou aqui, que vocês dividiram, foi em vão. Bora colocar isso em prática. Começa um pouquinho. Se você não consegue uma coisa, vá lá, ajuda a biblioteca. Se você não consegue outra coisa. A Débora deu 3 pistas aí para a gente começar a fazer alguma coisa. Nossa, que vergonha não estar por perto. Senão eu ia dizer agora, Débora, vou amanhã aí ajudar nos livros. Mas, enfim, José, tu foi usado, tu foi mensageiro. Guarda isso no coração, por favor. E, cara, me dá muita emoção isso. Tu prova que esse grupo tem seu propósito também. Então, espero de coração que a gente saia do outro lado fortes e unidos. É isso. Quem mais? Quem mais gostaria de conversar com o Nihad? José, pode falar. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa. As meninas da Cibra aqui presentes, Irene, Gladys, Grete e talvez outras que eu não esteja vendo, alguns anos atrás, organizaram visita a pessoas de idade, a pessoas doentes da Cibra, fora da Cibra. Foi um trabalho assim fantástico que eu mais uma vez faço questão de trazer, de que esse sentimento coletivo, esse sentimento de relacionamento com essas pessoas, muitas assim com muitas dificuldades dentro e fora de hospitais e enfim, elas são muito modestas, elas não falam muito sobre isso, mas eu fiz questão de trazer de que esse sentimento deve se espalhar entre nós. É isso. Obrigado, José. Quem mais quer conversar com o Nihad? Juliana. Juliana, por favor. Eu não estou conseguindo escutar, Juliana. Está sem áudio. Está sem áudio. Dá para ouvir? Agora dá. Legal. Ah, tá. Não, eu só queria agradecer por poder retornar. Eu tive um tempo que eu não tinha, meus horários não fechavam, e agora estou dando um jeitinho de conseguir retornar e gostei bastante. Só queria agradecer. Obrigado, Juliana. Eu já posso dizer isso. Como eu estou na casa dos 50, eu já posso dizer, é bom ver gente jovem aí. Isso é experiência para o futuro. Estou vendo o Ítalo. Eu não sou judia, né? Eu só gosto muito do judaísmo há anos, então eu tento acompanhar o que eu posso, né? Juliana, como diz um rabino velho conhecido, ele dizia: o ser humano vem antes do judaísmo, a criação de Deus vem antes do judaísmo. Então, obrigado. O Ítalo eu não conheço, o Ítalo é novo aí, eu também não conheço. Então, só para passar um alô ali, um abraço. Mais alguém aí? Ítalo quer conversar com o Nihad, Ítalo? Tá tranquilo.
É isso. Acho que por hoje é só. E, José, estou ainda aqui trabalhando as tuas palavras e escutando. Gente, a Débora colocou para fora coisas profundas. É que eu chamo de coragem. Viu? Sejamos corajosos também. Eu só encerro aqui dando um abraço apertado em cada um de vocês, com todo carinho, apertadíssimo mesmo, e com a coração, com a garganta um pouco fechando, porque é emoção, né? Legal, Bora continuar Nirado. isso aí. Obrigado, Tá bom? Nirado, por ter trazido essa palestra para nós. E a gente tem assim uma grande admiração por ti, pelo teu trabalho, pelo teu carinho que tu tem com a gente, com o judaísmo. E está na hora, então, de falar sobre a palestra da semana que vem. A gente vai ter a palestra da Kátia de Cesardes, Judaísmo e ESG. Qual a convergência entre os dois? ESG é uma sigla, né? Ambiental, social e governança. Tá? É algo bastante moderno e bastante atual, e essas coisas modernas e atuais são bastante úteis, né? Que fecha com tudo que o Nirado falou hoje também. E essa nosso encontro da semana que vem vai ser um encontro híbrido, porque vai ser presencial lá na Cibra, no primeiro andar, e ao mesmo tempo pelo Zoom. Tá? É a primeira vez que a gente vai fazer isso, e eu e a Kátia já conversamos, já combinamos como é que nós vamos fazer tecnicamente, né? E aí a gente vai levar os equipamentos para lá e nós vamos ter uma palestra híbrida, tá? E espero ter a participação de todos. Quem quiser participar, só vou alguém que não for da Cibra, né, quiser participar, bem tranquilo, pode mandar um WhatsApp para mim, que eu coloco na lista, né? Vai ter uma lista na porta da sinagoga com as pessoas inscritas, né? Só vai entrar quem tiver inscrito, ou pessoas que frequentam a Cibra. Tá, pessoal? Então, letra outra. Até a próxima. Tudo bem. Letra outra. Obrigado. Valeu. Tchau.